sentar. Aleluia, Jesus. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. É um grande privilégio estar na casa do Senhor e compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Amém. Nesta tarde. Já fui ricamente abençoado pelo louvor. O Senhor falou profundamente no meu coração. E eu já me derramei na presença do Senhor ali, o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Quando o Senhor Jesus olha para nós, preste bem atenção, eu vou ser bem breve. Espero não me alongar muito. Quando o Senhor olha para nós nesta tarde, Ele vê um povo só que precisa da graça e da misericórdia dEle. Ele não vê diferença de mim que estou aqui em cima, dos irmãos que estão aí embaixo sentados. O Senhor não vê diferença. Nós somos iguais em Cristo. O que muda muitas vezes são responsabilidades. E me cabe nesta tarde essa responsabilidade de pregar a palavra dEle. Gostaria que os irmãos abrissem bem rapidamente o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 1 a 16. Êxodo 33, versículo 1 a 16. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei um anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Olha, Moisés, diga aos filhos de Israel assim, digam assim: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a seu amigo. Porém o moço Josué, depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Versículo 12. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, Senhor, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Amém? Até aqui. Palavra de Deus nesta tarde. O Deus que se dá a conhecer. Esse Deus que se revela e que se dá a conhecer. Esse é o Deus o qual nós servimos.
um Deus que se dá a conhecer. Antes de Deus chamar Moisés para cumprir a sua missão, Moisés passou ali 40 anos, os irmãos conhecem a história. Passou ali 40 anos no deserto do Sinai, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Esses anos não foram desperdiçados, pois Moisés precisaria de uma experiência no deserto. Tem muitos anos que passamos muitas vezes por dificuldades, situações difíceis. O Senhor ainda não se deu a conhecer, mas esses anos não são desperdiçados. No momento certo, assim como o Senhor no momento certo deu essa experiência para Moisés ali no deserto, no momento certo o Senhor vai trazer para nós essa experiência com Ele, sabe? Essa experiência de vida com Ele. Um dia, enquanto Moisés estava ali cuidando dos afazeres, o Senhor o chamou. Um dia, quando nós estivermos cuidando dos afazeres da nossa vida diária, cotidiana, num certo momento o Senhor vai te chamar. O Senhor chama porque a obra é dele. E esse chamado ele foi assim muito sucinto, breve, mas apresenta algo essencial: a identidade daquele que chama e a missão daquele que é chamado. Quem chama é o Senhor. Essas informações nós precisamos entender, irmãos. Não apenas a história de Moisés, mas aprender do próprio caráter de Deus. Uma vez que a curiosidade de Moisés foi muito grande, quando ele viu aquela sarça ardente ali, e Deus chamou ele do meio da sarça. Deus chamou ele 2 vezes: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Mas quando ele estava se aproximando, o que Deus pediu para ele? Por que Deus pediu para ele tirar a sandália dos pés? Moisés conhecia todas as divindades do Egito, todas. E ele ficou tão curioso quando ele viu aquela sarça ardente e não se consumia. Ele ficou tão curioso que ele foi lá para verificar. Mas quando ele foi para ver e se achegou mais perto, o Senhor falou com ele: tira a sandália dos pés. Amém. Mas por que Deus pediu para ele tirar a sandália dos pés? Olha, Moisés, você conhece todas as divindades do Egito. E agora o Senhor tem a oportunidade de mostrar para ele que o Deus vivo e verdadeiro é um Deus diferente. Aleluia! Moisés, tira a sandália dos pés, porque aonde eu estou, eu santifico. Aleluia, Deus! Tira a sandália dos pés, não porque essa terra é santa, é por causa da minha presença que ela se torna santa. Aleluia! Então Deus já começa a mostrar para Moisés que o relacionamento com esse Deus verdadeiro não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que você se achega à presença de Deus. Aleluia! Aonde está a minha presença, eu santifico o lugar, Moisés. Amém! Então você se achegava diante da divindade de qualquer jeito, mas na minha presença tem uma forma certa. Aleluia! Na minha presença tem uma maneira certa de me achegar. Da maneira que se você se achega a mim é com temor e tremor diante da minha presença. Glória a Deus! Olha, irmãs e irmãos aqui nesta tarde, antes de Deus nos abençoar, antes de Deus abençoar a nossa vida, Deus anseia por um coração disposto e pronto a obedecer. Irmãos, as irmãs estão me entendendo nesta tarde. Muitas vezes nós nos achegamos da presença de Deus, queremos só receber, mas o Senhor espera de mim e de você nessa tarde. O Senhor esperava de Moisés um coração disposto, um coração entregue, um coração voltado para Ele, para a vontade dEle, para fazer o que Ele quer, não o que eu quero.
com o coração disposto a tal ponto que obedeçamos, que venhamos fazer a sua vontade. Irmãos, nesta tarde, se nós quisermos sermos abençoados, e se nós quisermos ser abençoadores, que possamos nos achegar diante desse Deus, com esse coração disposto, com esse coração entregue, sabe, com esse coração voltado para Ele, para Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor sabe a minha condição, o Senhor sabe o que se está passando diante de mim, o Senhor sabe as lutas, as dificuldades, os anseios, as motivações, as agonias de alma. O Senhor conhece o meu interior, mas eu estou aqui, Senhor, na tua presença, com o coração disposto, com o coração pronto para te obedecer. Esse Deus do qual nós servimos não é um Deus da lâmpada mágica, que chegamos de qualquer forma e que o Senhor venha e obedeça aos meus comandos. Não. O Senhor quer que nós nos sujeitamos, o Senhor quer que nos prostramos diante dEle, o Senhor quer como fez aquele homem que estava leproso. Ele chegou e adorou, depois ele pediu. Os discípulos, quando viram Jesus, chegaram e adoraram. Aleluia, Deus. Nós precisamos ser adoradores, irmãos aqui nessa tarde. Aleluia, Deus. Mas existe uma coisa que nos separa da presença de Deus. Existe algo que nos separa da presença de Deus. Olha, a maior necessidade minha e sua aqui nesta tarde, a nossa maior necessidade qual é? Qual que é a sua maior necessidade que te trouxe aqui nessa tarde? Eu sei qual que é a minha e a sua maior necessidade que nos trouxe aqui nessa tarde. Não são as bênçãos de Deus. Não são. Apesar de ser tantas, ricas e abundantes, mas não são as bênçãos de Deus que nos traz e nos trouxe aqui nessa tarde. Não são. Desculpe se eu estou falando algo contrário ao que você veio buscar ou não, mas não são as bênçãos de Deus que nós venhamos buscar aqui nessa tarde. A maior necessidade minha e sua aqui nessa tarde é da presença de Deus. É da presença manifesta de Deus. Sabe, irmãos, é da presença desse Deus que tem nos colocado de pé. É da presença desse Deus que tem renovado as misericórdias deles toda manhã. É da presença desse Deus que, quando chega a noite, nós podemos clamar e agradecer pela fidelidade dele. Não há nenhum propósito na vida do homem, na nossa vida. Não há nenhum propósito na nossa vida e neste mundo. Há de nos dar sentido para a vida, a não ser que entendamos que é a presença de Deus, é a glória de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração que busca coisas, que almeja coisas, que requer coisas, que luta por coisas, que luta por bens, que luta e se sacrifica por bênçãos. Para isso o que acontece? Para isso nós estudamos, nós trabalhamos, não é verdade? Para isso o que acontece? Nós construímos todos os nossos projetos, todos nós temos sonhos, temos projetos, todos nós temos ideais, estamos construindo ao redor de nós mesmos. Podemos ser pessoas mais bem-sucedidas na vida, podemos galgar lugares de honra, podemos entrar em melhores universidades, melhores trabalhos, podemos conquistar diplomas mais cobiçados, podemos encontrar empregos em empresas de grande renome, podemos ter um salário, uma poupança extraordinária, mas podemos ter todos os acessos a bens de consumos conquistados aqui, podemos. E mesmo essas coisas
mais excelentes da graça de Deus. São coisas boas. Não são errado, não é errado buscar essas coisas. Mas não, essas coisas não é suficiente para satisfazer a nossa alma, o nosso coração. Neto, eu entendo isso, Neto, eu entendo isso. Mas precisamos da presença de Deus para que entendamos com plenitude. Precisamos da presença de Deus para que entendamos de fato e de verdade, e que esse entendimento desça no coração, e ao ponto de praticarmos, a termos uma vida com entendimento. É praticidade de vida, irmãos. Quantas coisas nós entendemos na Bíblia, mas ainda não desceu no coração. E isso não se tornou praticidade de vida. Esse texto está revelando para nós que o Deus que tirara o povo de uma amarga escravidão, o Deus que fizeram milagres extraordinários diante do povo, o Deus que guiava esse povo com a doce e magnífica presença. De que forma, Neto, que Deus guiava esse povo? De dia com a coluna de nuvem, para trazer refrigério, para eles não se desgastarem. À noite com a coluna de fogo, para dar direção e proteção, para aquecer o povo naquele deserto a 0 graus. De repente, por causa de uma coisa, presta atenção, por causa de uma coisa, separou, a presença de Deus saiu do meio desse povo, que foi o pecado. O pecado nos separa da presença desse Deus que tanto ansiamos, essa presença que tanto ansiamos, que tanto almejamos, que buscamos, que estamos nele, na presença dele. O pecado nos afasta. Não tem mais coluna de fogo à noite, não tem mais coluna de nuvem de dia, não tem mais refrigério, não tem mais proteção, não tem mais direção de Deus. Que tire e afasta-nos da presença de Deus. É esse pecado. E eu e você sabemos que pecado é esse. Eu e você sabemos que pecado é esse. Eu não me refiro aqui a pecados que chocam e que escandalizam. Não me refiro a isso. Mas aquele pecado que às vezes nos deleitamos somente nas bênçãos de Deus. Aquele pecado que às vezes não temos mais deleite em Deus, prazer em Deus, alegria em Deus. Aquele pecado que não temos mais, e Deus não é mais o nosso encanto da nossa vida, sabe? Nos relacionamos só para receber. Nos prostramos muitas vezes com a motivação que desagrada o Senhor. E o Senhor está vendo, irmãos. O Senhor sonda o nosso coração nessa tarde. O pecado de substituir Deus pelas bênçãos de Deus, de aproximar de Deus somente para receber. O pecado do esfriamento espiritual que nos atinge. O pecado que vai se amoldando a esse mundo com seduções, uma natureza hedônica, a busca do prazer. O importante é eu sentir prazer. O importante é eu estar bem comigo mesmo. É nos deleites desse mundo. O pecado de voltarmos para o nosso ventre, para olharmos somente para o nosso umbigo, não conseguir sentir a dor do outro, não conseguir se compadecer do outro. Essa é a era contemporânea na qual nós vivemos. Esse é o mundo que nos cerca. Esse é o mundo que nos abraça, nos pressiona de tal forma para nos amoldar a Ele, para ficarmos presos a Ele, para servirmos ao Deus Mamon. Não somos dirigidos por Mamon, nós somos dirigidos pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus. O pecado de levar uma vida espiritual relaxada, onde você vai à igreja, na reunião de oração, somente para bater o ponto.
onde a gente vem para a igreja muitas vezes, mas o nosso coração não está aqui, sabe? O nosso coração está longe. O nosso coração não está em Deus, não tem a alegria de Deus. A sua relação com Deus, ela está fria. Isso tudo por causa do pecado, irmãos. E Deus não suporta o pecado. O maior temor que nós devemos ter aqui nessa tarde, o maior temor que nós devemos ter é o medo de Deus se afastar de nós. 1 Tessalonicenses 5,19 diz que não apagueis o Espírito Santo de Deus. Nós podemos apagar o Espírito Santo de Deus, porque nós só nos relacionamos com Deus, com esse Deus vivo e verdadeiro, para receber, para muitas vezes barganhar, para muitas vezes ter um relacionamento só de mão única, do Senhor para mim. Mas o Senhor não quer assim. O Senhor quer um relacionamento de mão dupla, onde você compartilha com Ele e você ouve a voz dEle, a direção dEle, o que Ele requer para você. É uma mão dupla esse relacionamento. E sem a presença de Deus, as nossas orações ficam vazias, irmãos. Sem a presença de Deus, as nossas orações ficam mecânicas, secas. Nossos cânticos não têm vida. Você está aqui, mas seu coração não está. Sem o senso da presença de Deus, os nossos cultos se tornam cansativos. Não passa. Ficamos inquietos, remexendo na cadeira. Sem a presença desse Deus, a nossa alma não se aquieta, como uma criança no braço das mães, da sua mãe. E o Senhor requer de nós nessa tarde, como um bebê que você segura nas mãos, se soltar ele cai e morre. O Senhor requer que nós nos entregamos a tal forma como uma criança que depende de tudo do seu pai e da sua mãe. Sabe, entregue. Uma das maiores dificuldades nossa é submeter alguém. Uma das maiores dificuldades do homem é se prostrar, muitas vezes dependente, se entregar. É uma dificuldade que nós temos com essa natureza pecaminosa nossa. Mas o Senhor requer de nós nessa tarde para nos entregarmos como uma criança. Mas quando Deus está presente, é notório, não é verdade? Quando Deus está presente, como está sendo nessa tarde, através dos cânticos e coares, a presença de Deus foi real nesse lugar. A presença de Deus está real. Eu não posso falar de forma positiva, irmãos, porque o Senhor vai cobrar de mim. A presença do Senhor está sendo real. Eu sinto a presença do Senhor. Eu não posso falar para agradar o coração dos irmãos. Eu tenho que falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Aonde é a presença de Deus há temor. Aonde é a presença de Deus há reverência. Aonde é o senso da presença de Deus tão esmagadora e gloriosa, que cabe a nós nos prostrarmos diante dele. Cabe a nós curvarmos o nosso coração diante da presença do Senhor. O que nos chama a atenção nesse texto é o que faz o povo pecar e adorar outros deuses. Foi por causa da sua impaciência. O povo foi impaciente. E Davi era um homem muito paciente. Esperei pacientemente no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor. Uma das maiores dificuldades nossas é esperar com paciência. É esperar o momento do Senhor. Moisés estava fazendo os seus afazeres e o Senhor o chamou. Há um momento exato. Há um momento da intervenção de Deus. Há um momento de Deus intervir na história de cada um de nós. Há um momento, se ainda não interveio, vai intervir, porque está escrito. E o Senhor vai cumprir a sua palavra. O que chama a atenção nesse texto é o temor que a liderança tem que ter diante do Senhor. Nós devemos ter temor
Arão não teve temor a Deus. Ele pensou nele mesmo. E quando Moisés desce do monte e vira para ele: Arão, o que esse povo fez para você, meu amigo? O que esse povo fez para você fazer isso? Ele pensou nele mesmo. E muitas vezes nós pensamos em nós mesmos, irmãos, e deixamos a vontade de Deus de lado. Olha, eu estou falando daquilo que eu tenho aprendido. Não vem uma iluminação, não, eu tenho aprendido. Há uma forma certa de fazer aquilo que agrada o Senhor, irmão André. Há uma maneira certa de fazer aquilo que agrada o Senhor. Não adianta ir por atalhos, o Senhor não permite. E nós vamos bater com a cabeça. Pode resolver ali momentâneo, mas o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Existe uma forma certa de se achegar diante do Senhor, da presença de Deus. Existe uma maneira certa. Não se achegue diante do Senhor de qualquer forma. Arão pensou nele mesmo e não na obra de Deus. Agora eu digo o seguinte: para a sua casa continuar de pé, para o seu casamento continuar de pé, para a sua vida espiritual continuar de pé, para seu interior, a sua alma continuar de pé, precisa da presença de Deus. Nós precisamos buscar essa presença de Deus. Nós precisamos buscar essa presença de Deus. E se houver pecado, ele tem que ser removido. Caso contrário, o Senhor se afastará de nós. Sabe por quê? Êxodo 33, 12 e 13. Veja como Moisés, esse homem humilde, dependente e submisso, já no final da sua caminhada, ele vira para o Senhor: Senhor, me mostra o caminho para que eu possa te conhecer. Me mostra o caminho, Senhor, para que eu seja agradável ao Senhor. Olha, eu já tenho muitos anos de experiência, eu já tenho tantos filhos, tantos anos de casamento, eu tenho muita experiência, e muitas vezes nos agarramos a isso. Eu tenho tantos anos de ministério, e muitas vezes nos agarramos a isso. E Moisés foi um homem usado por Deus de uma forma extraordinária. Chegando no final da sua vida ali, de entrar na terra prometida, ele vira para o Senhor e fala: Senhor, me mostra o caminho. Olha a humildade desse homem, para que eu possa te conhecer. Olha a humildade desse homem, para que eu possa ser agradável ao Senhor. Então o que Moisés deixa de ensinamento para nós aqui nesta tarde? Um homem experimentado com Deus, um homem onde o próprio Deus usou a sua vida com inúmeros milagres, curas, um homem capaz, aprendeu toda a ciência do Egito, conhecia toda a divindade do Egito, um homem capacitado de cima e embaixo. Mas quando se apresenta diante do Senhor, ele tem que tirar a sandália dos pés. Aleluia! Mas quando ele se apresenta diante do Senhor, ele tem que tirar a sandália dos pés por causa da presença do Deus Todo-Poderoso. Um homem próximo de entrar na terra vira para Deus e pede: me faça saber o caminho. Consegue perceber, irmãos, que não é o que fazemos, mas sim o que somos. E muitas vezes nós buscamos em fazer algo para agradar a Deus. Fazer. E o Senhor quer: olha, meu filho, eu quero que você seja conhecido por mim. Eu quero intimidade com você. Eu quero ter vida com você. Eu quero ter relacionamento com você. Isso é o que importa. Depois de você ter essa intimidade, esse relacionamento na presença dele, ele vai mostrar o que deve ser feito. Aí o Senhor vai nos direcionar: olha, você faz isso. Olha, você vem aqui, você vai fazer isso. O Senhor quer intimidade, irmãos. O Senhor quer relacionamento. Presta atenção como é sutil o que esse mundo faz conosco. Ele quer que façamos para nós sermos diferentes, para sermos individualizados. Olha, é um grande homem de Deus. Olha, você não sabe o que ele faz na obra de Deus. É uma grande mulher de Deus. Ela faz isso assado. É um grande empresário. Ela faz assim assado. Mas o Senhor não quer que façamos a diferença.
O Senhor quer que estejamos nele, para que o Senhor faça a diferença através ou por meio da nossa vida. Os irmãos conseguem me entender? É vida com Deus. O Senhor quer vida. O Senhor quer relacionamento. Para ter vida, para ter relacionamento, precisa dessa presença magnífica do Senhor na nossa vida. E essa presença que eu quero, essa presença que o Senhor fala para nós nesta tarde. Olha, você quer ser conhecido diante dos homens? Se humilhe. Quer ser conhecido diante dos homens? Cresce em graça. E quando se cresce em graça, se cresce para baixo. Em humilhação, em submissão a esse Deus, em relacionamento com esse Deus. É isso, é diferente como o mundo pensa. O Senhor age diferente como o mundo pensa, irmãos. É isso que o Senhor requer de nossas vidas. Uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus, é ou deveria ser o alvo da nossa existência. Amém. Pastor Ronaldo Lidório, pastor e missionário, diz assim: sem Deus nada de bom pode acontecer. Com Deus qualquer coisa pode acontecer. O Senhor quer que nós santifiquemos a nossa vida nessa tarde. O Senhor quer que nós santifiquemos, assim como Ele pediu para Josué. Josué, pede o povo para se santificar. Se o povo não se voltar para mim, eu não me voltarei para eles. Então o Senhor nessa tarde, primeiramente Ele quer que nós voltemos para Ele, confessamos os nossos pecados,